Olá, começa agora o JR Entrevista. As chuvas que atingiram várias partes do Brasil deixaram algumas cidades das regiões Nordeste e Sudeste em estado de calamidade. O caso mais dramático foi o de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, e até agora, para se ter uma ideia, mais de 200 pessoas morreram e cerca de 1.100 pessoas ficaram desabrigadas. A situação supera, inclusive, a tragédia de 88, quando 171 pessoas morreram. Então, para falar sobre as ações da Defesa Civil e o trabalho de prevenção a desastres naturais como esse, o JR Entrevista recebe hoje o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, a quem eu dou boas-vindas. Coronel, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. A honra é nossa. Coronel, a gente sabe que já vai fazer um mês dessa tragédia, que foi uma tragédia histórica, infelizmente, que se repete ali naquela região. Qual é hoje a situação de Petrópolis e de todo o entorno depois de tudo isso que aconteceu? Bom, as ações de resposta, de restabelecimento de serviços essenciais e de reconstrução continuam. Ainda há várias equipes, né, tanto locais quanto do Estado, e também através de liberação de recursos do governo federal, todas as ações continuam ainda acontecendo lá, principalmente em relação ao restabelecimento e ao atendimento às pessoas. Quer dizer, esse trabalho é um trabalho que vai longe, né, Coronel? Mesmo depois daquele momento assistencial em que se retira vítimas e tudo mais, existe todo um trabalho constante para tentar, de certa forma, recuperar o que é possível, né? Na realidade, eu acredito que esse trabalho vai durar anos, porque o deslizamento desses morros lá provocou muito entulho, modificou inclusive a geografia de partes da cidade, né? E a remoção desse material, por exemplo, demanda estudos, demanda engenharia, geotecnia, de tal forma que não é simples. Então eu imagino que a reconstrução do que foi destruído vai demorar anos. O governo federal chegou a liberar uma verba de 6 milhões de reais e o que a gente sempre fica pensando esse valor é só para recuperação ou também vai com uma espécie de auxílio para moradores? Não, esse recurso ele teve uma parte que foi para assistência humanitária, que a gente chama, que é aquele primeiro apoio aos moradores com relação a cestas básicas, colchões, kits de higiene, kits de dormitório, lençóis, para dar o mínimo de dignidade. Além disso, foi liberado recurso para a limpeza da cidade, a remoção daquela lama, daquele lixo que acumulou nas ruas, então, através da contratação de homens, de máquinas, de caminhões. Liberamos também aluguel de veículos, porque muitos dos veículos da cidade ficaram inundados. Então, aluguel de 60 veículos para que a assistência social, a engenharia, a defesa civil pudesse trabalhar, e recursos para a limpeza. Ainda estamos abertos à solicitação dos recursos. O problema é que agora eles precisam fazer projetos para reconstrução. Esse foi um primeiro recurso para iniciar os processos de recuperação. Sabe que sempre que acontece uma tragédia como essa, com um número tão grande de vítimas, todo mundo se pergunta, mas não era possível prever, não havia nenhuma forma de evitar. A gente tem até aqui o dado de que um alerta foi emitido, né, de evento meteorológico muito intenso pelo Centro Nacional de Monitoramento. Dava para evitar quando acontece um evento desse, ou é emitido um alerta desse? O que deve ser feito? Essa pergunta sua é muito importante, porque a maioria dos casos que acontecem no Brasil de chuvas, é possível evitar mortes, é possível evitar danos, a maioria. Nesse caso de Petrópolis, a magnitude da chuva num curto espaço de tempo e a geografia da cidade, ela, em qualquer lugar do mundo que caísse aquela quantidade de chuva, com aquela geografia, teríamos muitos problemas. A cidade de Petrópolis é uma cidade preparada. Ela, pela recorrência de desastre, ela tem uma defesa civil bem preparada. Ela é uma das poucas cidades do porte de Petrópolis que tem meteorologistas. Ela tem sirenes, ela treina as pessoas. No dia 24 de novembro, ela treinou pessoas para sair das suas casas. Só que, pelas cenas que todos nós vimos, foi uma chuva extraordinária e que provocou deslizamento em 600 pontos da cidade. Então, daria para evitar? É difícil a gente falar. O que eu proponho agora é que a gente estude esse caso especificamente para a gente ver onde o poder público poderia aprimorar os seus mecanismos de alerta
e os mecanismos de autoproteção e proteção comunitária, e onde que, infelizmente, em função daquela magnitude, nós não teríamos o que fazer. Então, a gente pode imaginar que em casos como esse, o que se viu também recentemente, né, no fim do ano, principalmente na Bahia, onde a quantidade de chuva foi muito maior do que se previa, pouco pode se fazer do ponto de vista de preparo ou de precaução? Não. No caso da Bahia e de Minas Gerais, é interessante. É diferente. Por causa da geografia, por causa da quantidade de chuva que caiu. O que aconteceu em Minas Gerais e na Bahia, por que nós tivemos muitas mortes e muitos danos? É porque aquela região é uma região pouco recorrente. É uma região de seca. Tem muitos municípios que foram atingidos que estavam com decreto de estiagem em vigor. Então, aquelas cidades, elas não experimentam recorrentemente aquele tipo de chuva. Então, elas estavam despreparadas. Não tinham sistemas de alerta que funcionavam. As pessoas não estavam treinadas. As defesas civis, cidades muito pequenas, muito incipientes. Aí, sim, nós poderíamos melhorar muito se a gente tivesse as defesas civis mais estruturadas, melhor preparadas e com um sistema de alerta, com treinamento da comunidade efetivo. E outras questões relacionadas a obras de prevenção e tudo. Como não era esperado, né, foi algo atípico, não havia como se preparar para algo desse gênero, né? É porque, geralmente, os desastres, as pessoas se preparam para aqueles desastres que são recorrentes. Uhum. Então, você pega a região sudeste, por exemplo, a região de Petrópolis, região serrana, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, por exemplo, ganhou um prêmio de melhor defesa civil do mundo em 2013. Belo Horizonte ficou de 2003 a 2020 sem ter uma morte sequer na cidade. Tem um sistema municipal de defesa civil muito robusto, que funciona. Mas por quê? Por causa da recorrência. Agora, cidades que nunca acontece. Por exemplo, o Triângulo Mineiro é um lugar, para falar de Minas Gerais, onde eu fui secretário de Defesa Civil, que acontecem poucos desastres. Então, você vai olhar, não tem nem defesa civil as cidades. Coisa que acontece muito aqui em Goiás também. E aí essas cidades não são preparadas. Não são preparadas. Quando acontece um fato, aí os danos são maiores. Agora, a gente está falando aqui em preparo, eu sei que vocês têm um sistema de gerenciamento, né? Sim. Tanto de desastres quanto desse tipo de coisa. Como é que ele funciona? Na realidade, é uma concepção. É uma concepção. Existe um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e ele é institucionalizado em forma de sistema federal, onde todos os órgãos participam, sistemas estaduais, onde todos os órgãos dos estados participam, cada um na sua vocação para prevenção, mitigação do risco, que acontece antes do desastre, resposta e recuperação depois do desastre. Então, esse sistema ele se relaciona de forma vertical, ou seja, a Secretaria Nacional de Defesa Civil relaciona-se com as secretarias estaduais e municipais. E em cada estado e município, os órgãos devem se relacionar. Por exemplo, a Secretaria de Obras, ela tem tratores em qualquer cidade. Quando o secretário de Defesa Civil fala assim, olha, eu preciso fazer uma movimentação de terra ou eu preciso colocar fazer uma determinada intervenção, ele não precisa ter um trator lá. Ele vai pedir o secretário de Obras. Então, o secretário de Obras, naquele momento, ele vai ser Defesa Civil junto com o secretário. Essa é a concepção do sistema. Qual é o problema do Brasil? Que a maioria das cidades não tem essa concepção. O secretário de Defesa fala assim, eu preciso cortar uma árvore porque ela vai cair em cima de um carro. E, olha, muitas pessoas morrem no Brasil por queda de árvore, em tempestades. E aí o Defesa Civil fala, eu preciso cortar a árvore. Aí o secretário fala, faz um ofício. Semana que vem, daqui a 15 dias. A burocracia é muito grande. E né? não pode ser assim. Defesa Civil falou, precisa mitigar um risco, aquele que tem a vocação, a competência e os instrumentos imediatamente deve atuar. Esse é o grande desafio do Brasil na maioria das cidades. Imagino. Agora, a gente sabe que logo depois da tragédia, isso costuma acontecer quando são tragédias tão grandes, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconhece o estado de calamidade. Isso auxilia? Quais são os benefícios dessa situação? Na realidade, isso é um argumento jurídico para quê? Para que o governo federal ele possa mudar e acelerar os seus processos administrativos para ajudar aquele órgão. Ou seja, através do reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública, o governo federal pode acelerar processos de ajuda.
Ele vai lá e libera recursos mais rápido. O Ministério da Cidadania pode liberar recursos mais rápido. O Ministério da Saúde, por exemplo, pode liberar medicamentos mais rápido. Equipes podem se deslocar. O Ministério da Defesa pode mandar helicópteros e homens. Então, essa, na realidade, é uma situação jurídica que se estabelece para que a gente acelere os processos de gestão do governo federal. A mesma coisa acontece nos estados e também nos municípios. Muito bem. Coronel, a gente já continua conversando aqui. Eu quero só lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista sempre no Portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. A gente está falando aqui sobre o estado de calamidade, que também permite, há um benefício para as pessoas que moram nessas áreas, que é o saque do FGTS. É um dinheiro, muitas vezes, que pode ser utilizado para a reconstrução, né, de casas que foram destruídas pelas enchentes e tudo mais. Como é que funciona isso? Isso é uma legislação específica que permite que aquela pessoa que está inscrita no Fundo de Garantia, ela saque parte do seu próprio recurso, porque aquele recurso é dele, para ações. A finalidade é exatamente essa: fazer uma pintura na casa que foi suja pela inundação, comprar algum equipamento que tenha sido queimado em função também do contato com a água, ou seja, gastar o recurso na recuperação da sua casa. Para isso, basta que o município decrete situação de emergência, envie para nós a documentação, a gente reconheça e a Caixa Econômica imediatamente tem condição de liberar para aquelas pessoas que estão na área que foi atingida por desastre. A gente falou um pouquinho há pouco sobre os casos de Bahia e Minas Gerais no final do ano e início também agora de 2022 e naturalmente o senhor falou de algumas coisas que passam a ser realizadas, alguns procedimentos que passam a ser adotados depois que se tem uma primeira experiência onde não ocorria com frequência esse tipo de caso. Especificamente na Bahia, o que foi feito? Já existe um estudo ali para evitar isso no futuro ou chegou-se à conclusão de que foi algo sazonal e que não deve se repetir? Na realidade, é preciso, com as mudanças climáticas, que todos estejam preparados. Não é? É preciso que os prefeitos entendam que a Defesa Civil não é um órgão, é um sistema. E que todos os órgãos da prefeitura, por menor que ela seja, precisa ter um plano de contingência, um planejamento de atuação antes do desastre, na prevenção e na mitigação, e depois do desastre, na resposta. Quando se tem esse planejamento, ele envolve o mapeamento dos riscos, ou seja, quais as áreas da cidade são sujeitas a deslizamento ou a inundação. A partir desse mapeamento, quantas pessoas moram ali? Bom, se eu tenho um número de pessoas, quantos abrigos eu vou precisar montar caso tenha a inundação? Esses abrigos serão onde? Quantos colchões eu vou precisar? Quantos marmitex quentinhas, cada lugar fala de um jeito, eu vou precisar? Quem vai fazer essa comida? Quem vai levar essa comida nesse lugar? Quando se tem esse planejamento, a cidade sofre menos. As pessoas vão receber um alerta de que, está vindo uma chuva forte, pode ser que sua casa inunde. Ela vai poder levar sua televisão, guardar seus documentos, elevar com um tijolo a sua geladeira para que ela não seja queimada. Então, são muitas ações de autoproteção e de proteção da comunidade que o poder público local no município pode proporcionar à sua população. E, logicamente, naqueles lugares mais graves, retirar essas pessoas antes que aconteça o desastre, para que não haja mortes. Até sobre essa questão, né, de autoproteção, quando é emitido um alerta, como é que isso funciona? As pessoas recebem isso no celular? Como é que funciona esse sistema de alerta? Existem várias formas. A gente tem hoje, inclusive, em TV paga, a gente emite o alerta na tela da televisão, paga, para cada lugar. O que a pessoa tem que fazer hoje para receber isso? Manda um SMS para o número 40199. E lá na mensagem coloca o seu CEP, o CEP da sua casa. A partir daí, quando tiver um alerta para o CEP da sua casa, para aquela região, você vai receber uma mensagem. Defesa Civil informa, chuva forte prevista para a sua região e tal. Isso só basta? Não. Você vai precisar entender qual é o comportamento que você tem que ter para evitar danos humanos e materiais na sua casa, que a gente chama de autoproteção. Vou pegar aqui, eu não sei se... aqui em Brasília, por exemplo, nós temos alguns lugares agora que tem inundação quando tem chuva forte.
Se você receber um alerta, não vá com o seu carro ali, porque senão ele pode ser arrastado. Então, isso é uma ação de autoproteção, aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar. O senhor citou um ponto que eu acho que, e me parece nos últimos tempos, crucial para a gente tentar prever certos tipos de desastre, que é justamente a questão das mudanças climáticas. Embora não se acredite, isso tem mexido muito com o planeta e mudado a quantidade de chuva, a reação até geográfica dos lugares. A gente fica sempre se perguntando, a exemplo de São Paulo, que todo início de ano sofre com as inundações daquela forma absurda, a região serrana do Rio também. Quer dizer, o senhor acha que as autoridades, e é isso que nos parece, ainda não entenderam o quanto essas mudanças climáticas requerem esse preparo, requerem essa visão estratégica de prevenção? É interessante. Depende de que lado que você vai perguntar. Se você for analisar sob o ponto de vista das ações não estruturantes, que são essas de você treinar a comunidade, emitir alertas, ter uma defesa civil sistêmica e atuante, quando não tem, as autoridades estão falhando. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso de São Paulo. São Paulo, ela tem uma ocupação já de anos, de séculos, né? 400 anos, onde o sistema de macrodrenagem foi concebido para receber um determinado tipo de chuva. Hoje, essa chuva já está muito maior. E aí nós vamos culpar o prefeito de São Paulo hoje de que aquelas calhas que foram feitas nos rios da macrodrenagem foram feitas por uma chuva de 10 anos e agora são de 100 anos, qual recurso que ele vai fazer para mudar aquela drenagem de um dia para o outro? Isso vale para qualquer cidade do Brasil, porque a maioria das cidades tem um rio que passa no meio dela. Então, culpar de forma superficial os governantes não é certo. Mas, se analisarmos, sob o ponto de vista das ações não estruturantes e um planejamento de redução de risco ao longo do tempo, se não existe, aí nós podemos culpá-los. A gente tem uns dados aqui, de acordo com o levantamento do IBGE, mais recente inclusive, mais de 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco em quase 1.000 municípios. A Defesa Civil tem algum programa nesse sentido? Porque isso é outra questão. A gente sabe que em São Paulo, até recentemente, quando o presidente Bolsonaro sobrevoou áreas atacadas, ficou constatado que muito do que se tem de incidentes nessas áreas é por ocupação desordenada. Como resolver isso? Bom, é muito complexo. É muito complexo. Por quê? Podia-se falar que com uma política habitacional arrojada, a gente poderia resolver muito disso. Acontece que aquelas pessoas ali, elas não querem sair do lugar onde elas estão. Elas moram perto do seu trabalho, elas moram perto do centro da cidade. Elas foram criadas ali, têm um vínculo ali com aquele lugar. E aquele lugar não é propício para ter uma casa. Quando você vai retirar aquelas pessoas daquele lugar, muitos movimentos sociais acusam os governantes de serem higienistas, de dizerem, olha, estão querendo tirar os pobres das áreas nobres. Por outro lado, as pessoas também não querem sair. E quando você tem um programa habitacional para se construir casas, naquele espaço mais próximo do centro você não vai ter. Você vai ter mais na periferia. E as pessoas não querem ficar andando 4, 5 horas de ônibus para ir para o seu trabalho e para voltar. Então, é um problema complexo. Outra coisa, você pega São Paulo, para a gente pegar um exemplo. Para onde nós vamos levar aquelas pessoas que estão na área de risco? Se São Paulo, Belo Horizonte, não tem mais espaço. Então, são problemas muito complexos, que não são fáceis de solução, mas que você pode ir fazendo igual Belo Horizonte, por exemplo, que vai diminuindo os riscos através de pequenas ações de contenção de encostas, de uma política habitacional relacionada. Então, há o que se fazer? Há. Mas é simples? Não. Tudo bem. Coronel, a gente já continua essa conversa. O JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre a seca que atinge os estados das regiões Sul e Centro-Oeste. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas. Coronel, a gente fala muito sobre a questão de chuva, porque algumas regiões do Sudeste, enfim, Nordeste acabaram sofrendo também com a chuva, mas Centro-Oeste e outras áreas sofrem muito com as secas, que causam incêndios em áreas florestais e aí é um grande problema. O que tem sido feito sobre isso e qual é a situação nesse momento dessas regiões?
Olha, principalmente a região sul do Brasil hoje sofre muito. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão com severa estiagem, causando muitos problemas no setor agropecuário, e famílias têm passado problemas sérios. Inclusive, é importante a gente entender esse processo novo da seca no sul, que tem repetido ao longo dos últimos 5 anos. É uma coisa nova para nós. Agora, o Centro-Oeste, nesse período que começa a seca, aí começa pela cultura local, principalmente na região do Pantanal ali, do uso do fogo, no manejo do fogo para a agricultura. E isso, geralmente, pelo vento e pelas condições climáticas, tem causado anualmente muitos incêndios florestais. A gente tem feito reuniões, estabelecido operações para prevenir isso. Esse ano já tem estados que se equiparam, se prepararam, e eu creio que esse ano nós vamos ter uma resposta muito melhor do que nos anos anteriores, dado o esforço do sistema todo, inclusive de todos os órgãos envolvidos nisso. Muito bem. Coronel, vamos aproveitar para relembrar, então, o serviço de SMS, como é que pode ser feito o cadastro, e também por aplicativo, né? Vocês estão utilizando agora também aplicativos de conversa para disseminar informações importantes, inclusive alertas. Essa é uma preocupação constante nossa, melhorar o acesso das pessoas aos alertas. Então, basta que qualquer pessoa passe uma mensagem para o número 40199 e lá na mensagem coloca o seu CEP. A partir daí, toda vez que tiver um alerta para a sua região, ele vai receber o alerta. Uma mensagem, Defesa Civil informa, alerta de chuva para aquela região dele. E aí ele tem que adotar as medidas de autoproteção. Agora nós estamos ampliando isso para o Telegram e já estamos em negociação com o WhatsApp para a gente emitir isso, que vai ser um grande avanço dado o número de pessoas que utilizam essa ferramenta. E também hoje nós já temos na televisão aberta também, a gente emite uma mensagem na tela durante a programação para aquelas áreas que estão em alerta. É preciso que as pessoas fiquem atentas, né? Porque às vezes passa ali a mensagem e elas nem prestam atenção. E, tendo o alerta, adote as medidas de autoproteção, que é a principal forma de se prevenir desastre. Agora, existe um programa de treinamento também da Defesa Civil, né? Como é que ele funciona? A quem se destina? A gente tem na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, que é uma plataforma aberta todo brasileiro, cursos de defesa civil. Ano passado nós capacitamos mais de 9.000 pessoas. Qualquer brasileiro pode fazer os cursos de defesa civil que estão lá. Desde como acessar os recursos da defesa civil, até como funciona uma defesa civil municipal, o que é que ela tem que ter, que seria até importante para cobrar do prefeito, cobrar dos vereadores, cobrar do poder público municipal essa defesa civil. A principal ferramenta que nós estamos utilizando agora é essa, tem vários cursos lá, mas a gente faz cursos presenciais também, os estados fazem, e até cursos de pós-graduação, mestrado, nós já temos em Defesa Civil no Brasil, inclusive em universidades públicas. Interessante. Agora, a gente sabe que muitos são os desafios, né, no que diz respeito à prevenção, e houve uma redução de recursos para essa área no ano passado de mais de 40%. O senhor sabe o porquê dessa redução e como é que isso tem impactado vocês, se é que traz? Obviamente deve haver algum impacto. Como driblar esses desafios para continuar fazendo o trabalho de vocês? Olha, essa é uma angústia nossa, de todas as pessoas que trabalham com desastre. Porque o recurso de prevenção não é só um recurso da Defesa Civil. Quando se faz uma macrodrenagem, uma drenagem numa cidade, que é uma obra de saneamento, você está fazendo prevenção. Então, há outros órgãos que têm feito, mas a redução, principalmente para deslizamentos, que é o desastre que mais mata, tem trazido impacto, sim, na diminuição de mortes. Quem decide isso é o Congresso Nacional, quem decide orçamento é o Congresso Nacional. O que nós temos que fazer e temos feito é sensibilizar os deputados, principalmente nesses momentos, e eu acho que um programa como esse é um grande instrumento de sensibilização para dizer que é preciso que o Congresso Nacional entenda que nós precisamos encontrar fontes de recursos para financiar a prevenção, né? Nós temos agora, por exemplo, foi aprovado na Câmara o projeto dos jogos. É um avanço na Câmara que 10% desses recursos vão ser para a Defesa Civil, inclusive para a prevenção. É uma forma, né?
Uma outra que eu quero sugerir, inclusive aproveitando a audiência do programa, é se estudar a possibilidade de, hoje, metade das emendas parlamentares tem que ser para a saúde. Por que não 40% para a saúde e 10% para ações de prevenção de defesa civil em formas de obras? Então, são debates que precisam ser feitos e que o Congresso Nacional é o grande protagonista disso. Muito bem. Coronel, infelizmente chegamos ao fim do JR Entrevista. Foi um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe aqui. Eu que agradeço a honra de estar aqui e parabenizar pelo programa, porque traz um grande benefício para a sociedade brasileira. Muito obrigado mais uma vez, Coronel. Obrigado também a você pela sua companhia. O JR Entrevista de hoje fica por aqui, mas quero te lembrar que é possível assistir ao programa no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Até o próximo JR Entrevista.